Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite, viu? Obrigado aí, galera. Vamos aprender português com muitas dicas, muitos conteúdos exclusivos para vocês, tá bom? Eu trabalho com português há mais de 15 anos. Sempre trabalhei para concursos públicos, tá? Nunca trabalhei em uma escola pública, porque normalmente quando você trabalha numa escola pública, você traz aquela raiz de escola pública, né? E a gente que já trabalha para concursos, a sua tendência já é ser mais nos macetes, nos bizus, nas estratégias. Então, esse é o diferencial. Então, eu já trabalho focado em concurso público, conhecendo aí principalmente as 12 maiores bancas do Brasil, né? SESC, FCC, FGV, VUNESP, Quadrix. Então, a gente começa a trabalhar com cada banca e já escrevi uns 7 livros, né? Para concurso mesmo, totalmente focado para livro. Isso ajuda bastante vocês, tá bom? Vocês vão gostar das dicas aí hoje. Já tem alguém falando aqui, ó. Esse professor é show. Valeu, obrigado. E vamos direto ao ponto. Se você fosse fazer um concurso da Polícia Rodoviária Federal, onde a gente é o escrivão da PF, sendo que a banca é a mesma, a SESC, né, atualmente conhecida como a antemira Sebrasp, destaque 2 principais assuntos dentro de língua portuguesa que você falaria para o aluno não deixar de se aprofundar, de dominar para fazer uma boa prova. Ó, a CESP, ela foca principalmente em 5 tópicos, tá? 5 tópicos gramaticais. Anote aí você que já está estudando para a PF ou Polícia Rodoviária Federal. Você vai estudar sintaxe, vai estudar pontuação, é muito cobrado, vírgula, 2 pontos, tá? Conjunções, conectivos, articuladores, coordenados, adverbiais. Você vai estudar a parte da regência, tá? Regência, e vai estudar pronomes. Então, a CESP, ela tem outros conteúdos, mas esses 5 conteúdos, no geral, tá? Eu tenho mais de 80 provas da banca, então eu analisei essa banca, e ela vai cobrar bastante. Sintaxe. Por que sintaxe? Já envolve questão de sujeito, questão de objeto, de complemento, que vai ter relação com a vírgula, se usa, se não usa vírgula, tá? Interessante. Você também vai precisar ela faz uma conexão, né? Isso, uma conexão. Uma interpretação, né? Isso, então você vai focar nessa parte gramatical e não deixar de estudar a parte interpretativa, né? Lembrando, gente, que há uma diferença de compreensão e interpretação, tá? Muito cuidado, tem gente que não sabe a diferença. Posso explicar aqui a diferença? Deve. Macetinho bem simples, sem muito blá blá blá. Interpretar, você vai gravar, tá lá no interior do texto. É algo que está implícito, escondido, tá? Todas as vezes que fala questão de interpretação, é algo que demanda do seu conhecimento, que está escondido no texto. Compreensão é tudo que está visível no texto. Então, quando falar compreensão textual, aparece no texto. É só você ter um pouco de maldade. Por exemplo, tipologia textual. É uma questão não de interpretação, mas uma questão de compreensão de texto. Quando a banca CESP fala infere-se, deduz, aí é uma questão interpretativa, por meio das informações no texto. Legal? Observa, isso foi um macete que eu desenvolvi fazendo prova da SESC. Eu até costumo brincar. A galera, no geral, alguns alunos falam, galera, aprender a fazer prova da SESC é fazer questões de provas anteriores. Às vezes você fica muito agarrado na gramática e não coloca em prática. E você toma um susto na prova da Sebrasp. Por quê? É uma prova que ela sempre faz aquela referência de linhas, né, da questão do item em si, a linha. Então, consequentemente, muitos até ficam lendo o texto 1, 2, 3 vezes. Isso serve para, sem dúvida, é fundamental para o que eu quero dizer, para você fazer várias outras provas de qualquer outra banca. Mas da SESC, a estratégia que eu utilizo, professor, primeiro eu leio o item, eu mapeio minha prova de língua portuguesa primeiro. E ali eu vou identificando o que é reescritura, o que é substituição de palavra, mantendo ali a mesma, né, semântica e as regras gramaticais, a linguagem da banca. E separo de interpretação. Eu faço primeiro só essas isoladas de gramática. Eu vou lá normalmente onde está o trecho, circulo o parágrafo, leio, faço a substituição, porque você tem que ver o antes e o depois, né? O contexto, né? Só clicar aqui. Sim. E resolvo a questão e consigo ganhar tempo. Ao invés de ficar lendo o texto 1, 2, 3 vezes,
para fazer essas questões fragmentadas, né? Que eles fazem um cruzamento de interpretação. O que você acha dessa minha técnica? Está furada? Não, isso aí já é uma técnica muito boa. Eu mesmo ensino isso também, tá? Há bastante bacana, olha anos. isso que interessante. Eu sempre falo, porque, ó, olha só, um professor normal, um professor de escola pública, normalmente vai falar assim com você, ó. Você deve pegar o texto, ler o texto todo, rápido, legal? Para situar. Depois você vai ler o texto com calma agora. E aí você vai à pergunta, e a pergunta você vai ler o texto de novo. Acaba que você lê o texto três vezes. Mas pelo método para concursos públicos, o que você tem que fazer? Jamais leia o texto primeiro. Isso serve para Enem, tá? Serve para concursos, qualquer bacana. Você vai ler o enunciado. O enunciado. Mesmo que seja uma questão de gramática ou uma questão de interpretação ou compreensão. Por que você vai fazer isso? Você vai ficar focado, direcionado. E quando você é focado em algo, a sua chance de acertar é bem maior. E aí você vai sair da bobeira de perder tempo. Porque quando você lê um texto uma vez, duas vezes, você está perdendo ali minutos, tá? E aí não é ideal. Então, eu vou ler o enunciado. O enunciado já vai direcionar você para qual linha a banca quer. Ah, tal, na linha 15. Então, você vai focar naquela parte e aí a sua chance de acertar será bem maior e você vai economizar tempo para fazer matemática, raciocínio lógico ou outras matérias. Então, a partir de hoje, você não deve ler os textos. Léo, mas são vários textos. Por isso que você tem que ler primeiro o enunciado e já ir direto à pergunta. Porque a banca SES trabalha com proposições. O que são proposições? São aquelas afirmações ali, entendeu? E a banca, ela gosta muito de trabalhar com reescritura, né, frasal ali, daquele fragmento do texto, mantendo o sentido, a correção gramatical. Ela usa muito esse, né, termo, a correção morfossintática, e, consequentemente, envolve todas as regras gramaticais isoladas, né? Mas ela consegue, um conjunto, cobrar ao mesmo tempo. É muito interessante. Muito interessante. Parabéns por esse visual aí. Muito bom. Eu falo sempre, a SES tem 3 formas de perguntar. Anote aí, 3 formas, tá? A primeira forma é só gramática. Ela vai perguntar só gramática. Por exemplo, na linha 15 pode-se colocar, por exemplo, a vírgula separa um vocativo, verdadeiro ou falso. Isso é uma questão gramatical. Outro tipo de questão é a questão de texto. Ela vai perguntar para você analisar semanticamente o texto. Se retirar tal palavra, qual o sentido que vai dar, o que quer dizer, tá? Esse é o segundo tipo de pergunta. O terceiro nível da pergunta da SESP, ela relaciona gramática mais texto. Suponhamos, a retirada da vírgula na linha 15, primeiramente, quer ver, ó? Na linha 15, a vírgula separa o vocativo. Entretanto, se retirar a vírgula, a frase continua correta e o sentido é alterado. Olha só. Então, ela envolveu aí gramática e interpretação. Então, a partir de hoje, você entende agora que a SES trabalha de 3 formas. Só questão de gramática pura, questões de interpretação e questões de gramática e interpretação. E aí vai uma outra dica. Pode falar. Uma dúvida. Na parte que, estatisticamente, né, é bastante cobrado pela Sebrasco também, é chamada coesão e coerência. Só que não é aquela parte de coesão e coerência conceitual. Consoante as pesquisas que nós realizamos, várias provas da Sebrasco, ela usa muito o termo referencial, né? Ela gosta muito de trabalhar com essas partículas de referência. Qual dica você daria para os alunos nesse sentido? Legal, vou dar essa dica agora, só completar aqui o que eu já havia falado, porque tem uma dica legal aqui, ó. Então, são 3 tipos de perguntas. Gramática, interpretação, gramática com interpretação. Quando cair a última, que é gramática com interpretação, dica do Léo, tá? Em uma proposição, na verdade, há 2 perguntas ali. Há 2 perguntas em uma proposição. O que é uma proposição? É uma afirmação, tá? E aí você vai trabalhar tipo raciocínio lógico, trabalhar por parte. Uma parte é verdadeira, outra parte é falsa.
E aí, o que você deve fazer? Exatamente. Se você é bom na gramática, trabalha primeiramente a gramática. Se você já notar que ela é falsa, o resto já é falso. Não perca tempo, gente. Isso é método, tá? O que eu estou passando para vocês aqui não é apenas aula. É um método que leva você ao sucesso. Então, Léo, então eu não preciso analisar tudo. Não. Pessoa leiga analisa a proposição toda. Pessoa preparada, ela parte a proposição e olha aquela afirmação. Suponhamos, o professor, por exemplo, Maria, vírgula, morreu. A vírgula separa um vocativo e se ela for retirada, alterará o sentido? Então vamos lá. A vírgula separa um vocativo? Verdadeiro. Aí eu continuo lendo. Se eu retirar a vírgula, vai mudar o sentido? Vai. Porque uma coisa é eu falar, Maria, vírgula, morreu. Quem morreu? Alguém morreu. Não foi Maria. Já mudou. Mas se eu... Já mudou. Agora, se eu retirar a vírgula, quem morreu? A Maria. A Maria passa a morrer. Olha que interessante. Gente, vamos lá, encenando. Maria, vírgula, morreu. Eu falando com Maria que alguém morreu. Legal? Olha, não é a Maria que morreu. Então é um vocativo, verdadeiro. Agora, se eu tirar a vírgula, Maria morreu. Quem morreu? Maria. Então, olha que interessante. A primeira parte, então, é verdadeira e na segunda eu tenho que continuar. Então, a dica que eu estou dando para você é isso. Você analisa uma parte. Se ela é falsa, não precisa continuar. Você só vai continuar se ela for verdadeira. Um macete legal que eu uso no meu método. Sensacional, professor Léo. Sensacional. Inclusive, a gente pode afirmar categoricamente que essa é a pegadinha, uma das prediletas da SESP-UNB para a língua portuguesa. Ela traz normalmente uma parte do item, né, que a gente chama de bom e a outra podre, ou vice-versa. Isso é muito interessante, né, que os concurseiros tenham atenção de colocar em prática. E isso aqui, gente, que a gente está passando, é uma aula, é uma live gratuita. Né? Você imagina só o que... Por isso que eu estou falando, existe um professor focado e um professor normal. Tem um professor que dá aula, legal, show de bola, mas tem um professor que conhece. Então, isso é uma parte só, focado. No meu caso, na parte de direito, é outro nível. Nós somos estrategistas, profissionais do concurso, professor, é o que eu falo. Uma coisa é ser professor, outra coisa é ser profissional do concurso. O professor, ele é bom, ele se dedica, mas ele não estuda as bancas, ele não desenvolve gráficos, estatísticas, análise de provas anteriores, ele não traça o perfil do inimigo dele, porque aquele que conhece o inimigo é si mesmo, lutará sem batalha, sem medo de derrota. E as bancas do concurso público, todas elas, são nossos inimigos. Eu não é... Falou tudo. Se você não conhece o inimigo, como que você vai para uma guerra? Gente, não há como entrar em uma guerra se você não tem nem noção de quem é a banca. Tem gente que nem sabe como que a banca SESP trabalha. 85% dela é verdadeira ou falsa. Porque ela tem aquelas questões de A, B, C, D. Uma média de 10% a 15% das provas. Pouquíssimas provas. 85% das provas é verdadeiro ou falso. E tem gente que vai entrar no concurso e nem sabe isso. Nossa, então quer dizer que é verdadeiro ou falso? Outro ponto. Se você perder um ponto, se você errar uma questão, você perde a questão anterior. Você tem que entender isso. Isso é entender uma banca. Pegando o gancho agora com o professor Léo, o professor Alisson Rocha vai deixar a dica matadora. 20 anos de experiência, língua portuguesa, tá? De todo o conteúdo, de todas as disciplinas do edital, de agentes que vão da PF e ou PRF, é o que mais cai. Isso é estatística. Ah, professor, mas como é que você sabe disso? Se no edital não fala o número de questões que vai vir na parte de conhecimento específico, ali conhecimento básico. É só, meu filho, analisar as provas anteriores. Ali a gente tem, por exemplo, para PRF, nós temos, né, geopolítica, física, a parte de, né, língua portuguesa, raciocínio lógico matemático. Mas se você analisar as últimas provas, você vai ver que língua portuguesa sempre teve um número de itens de forma relevante. Número de 20, 25, 26 itens. É ou não é, professor? Então você tem que se ligar. Língua portuguesa é o divisor de águas para os concursos da PRF, agentes que vão da PRF. Não estou dizendo para você deixar de estudar outras disciplinas, mas enfatizar a língua portuguesa na sua rotina de estudos, porque é algo que vai fazer diferença. E mais um bizu, se você contar o número de itens de língua portuguesa, para ficar didático, vamos supor que a banca SESP tenha cobrado 20 itens, modelo americano, certo ou errado, você vai contar que normalmente ela divide o número de itens certos, tá, 50% e o restante 50% errado. Ela usa essa aritmética de equilíbrio na prova. Então,
é a chamada técnica da contagem com chute consciente. Primeira rácio, primeira estratégia, você tem que fazer a prova com conhecimento que o professor Léo está passando, com conhecimento real, gramática, no perfil da banda. Mas a estratégia número B é o chute consciente. Fica essa dica aí, Léo. Depois você indica lá para os seus alunos assistirem essa eu já passei isso para os meus alunos também, que eu já peguei... Gente, eu analiso várias provas. Eu tenho coletâneas de provas de várias bancas, tá? Porque se você quer ficar bom na banca, você tem que entender a banca. O que eu fiz? Eu peguei mais ou menos quase 100 provas e analisei os gabaritos todos. Então, suponhamos, se são 60, se são 120 questões, a média, né? Aí vai depender, 150, 120. Então, a SES vai trabalhar mais ou menos, tipo assim, ó, 55% de verdadeiro e 45% de falso. Ou seja, 65% verdadeira para ser o restante falsa. Por quê? Isso é para pegar para quem gosta de chutar na prova. Ah, eu vou chutar tudo verdadeiro. Vai ficar devendo pontos. Entendeu? Vai ficar devendo. Você tem que saber ter uma estratégia. Tá? Então, só para você não chegar numa prova, eu vou marcar essa e vou chutar as outras, vai perder ponto. Então, ela trabalha com essa média. São, suponhamos, 120, então não vão cair 60, professor, 60. Eu aprimorei essa estratégia. Você agora pode contar a cada 20 itens. Tá? Pode pegar as provas a cada 20 itens. Fica mais fácil para os nossos alunos administrarem. Porque quando ele fizer 20 itens, independentemente do conteúdo, isso vai passando de um bloco para outro. É corrido, igual você falou. Conta-se 120 itens, independentemente se for bloco 1, 2, 3, não interessa. Tá? Mas a cada 20 itens, quando ele fizer, ele deve fazer, eu aconselho no rodapé da prova, a contabilidade. Vamos supor, 20 itens de língua portuguesa. Eu marquei com certeza, tá? 14. Desses 14, eu marquei com certeza 9 corretos, certo? E o restante, obviamente, 5 errados. Pelo bom senso, eu vou chutar o restante. Certo ou errado? Entendi. Errado. Isso. A cada 20 itens, pode pegar um gabarito da SESP, ela mudou recentemente, e é uma tendência de 2018 para cá, fazer essa contabilidade a cada 20 itens, que fica mais fácil os nossos alunos conseguirem se organizar. Sim, legal. Tá? E o que sobrou, o cara chuta conscientemente. Tá? Ah, mas aí ele vai perder, porque você falou que normalmente é meia-meia. Tudo bem, mas ele vai perder uma e vai ganhar 3. Pô, que compensa, isso mesmo. Me aprovou, professor, agora, no último concurso delegado da Polícia Federal, foi SESC, foi essa técnica do chute consciente. Eu consegui 5 pontos, né? Líquidos. Isso é muita coisa. Quantos alunos a gente, infelizmente, de seguidores, nós já conhecemos que perdeu por 1, 2, 3 pontos. Ficou num corte. E eu até passo para fortalecer isso aí, porque muita gente chuta de qualquer jeito. A palavra foi até legal, consciente. Pessoal, preste atenção. O que você tem que fazer numa prova? Primeiramente, grave isso. Você vai começar pela matéria que você mais domina. Primeiramente é isso, até para você se sentir mais seguro. Quando você se sente mais seguro, você se acha o cara. Fala, nossa, vai dar certo, pronto. Porque se você já começa pela matéria, Léo, mas a prova já começa com português, eu sou ruim em português, suponhamos, tá? Léo, mas tá difícil aqui. Aí, não, meu filho, calma, estratégia. Eu, por exemplo, eu já passei em mais de 10 concursos públicos, tá? Em boas posições, segundo lugar. Então, eu falo, porque eu já investi muito dinheiro em provas. Então, o que eu tô te falando? Começa pelo aquilo que você já sabe. Aquilo que você não sabe, você deixa de lado. Faz primeiro as que você tem total certeza, principalmente para a banca SESC. Depois você volta naquelas que você tem dúvida e aí você vai analisar. Pera aí, aqui lá já tem a outra. Aí vou olhando, a sua chance vai ser bem maior do que sair fazendo a prova toda e arriscando ali na pressão, tá bom?